Você sabe, o Brasil está em crise. Mas isso não significa que o país não tem jeito. É na crise que vemos quem está ao lado do povo. E por acreditar que é possível superar esse momento, que o Partido dos Trabalhadores apresentou o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Esse país é muito grande, esse país tem que ser respeitado, esse país tem que ter o direito à paz, ao amor, à esperança. São ações para fazer a economia crescer e o povo ter oportunidade de novo. Porque a esperança do Brasil está no seu povo. É vacina no braço, comida no prato e o povo empregado. Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. Todo brasileiro tem direito à dignidade, ao cuidado, à vida, a estudar, trabalhar e crescer. Todo brasileiro e toda brasileira tem direito à esperança. Foi em nome desses direitos que há 41 anos nasceu o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado pelo povo brasileiro, para fazer da sua luta a nossa luta. Vacina no braço, comida no prato. O Partido dos Trabalhadores acredita que todo ser humano tem uma vocação natural para a felicidade. Filie-se ao Partido dos Trabalhadores, o Partido da Esperança. Olá, muito boa noite para todas, todos e todes que nos acompanham em mais um programa Liga Preta. Um programa aqui transmitido pela TVPT e é organizado, pensado pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do Partido dos Trabalhadores, em parceria com o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas, o NAP, de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. Eu sou Nilma Lino Gomes, coordenadora do NAP de Igualdade Racial da Fundação Perseu Abramo. A gente sempre inicia o programa cumprimentando os idealizadores, parceiros dessa iniciativa, Mártios das Chagas, o secretário nacional de combate ao racismo do PT, e Roseli, a sua assessora, a nossa assessora querida, que sempre nos dá uma tremenda força e que está aqui nos assistindo. E um abraço especial para todas as pessoas que estão aqui conosco. O tema de hoje é um tema urgente e extremamente atual. Nós hoje vamos conversar com duas professoras, militantes do movimento negro, militantes do movimento de luta pelo direito das crianças e crianças negras, e elas vão conversar conosco um pouco sobre essa situação que muitas vezes fica invisibilizada quando nós pensamos na nossa sociedade adultocêntrica e com tantos preconceitos. A infância negra, ela é urgente para todos e todas aquelas que lutam pela democracia e pelo direito à educação no Brasil. E aí, antes de chamar as nossas duas convidadas, eu quero fazer uma leitura da chamadinha do programa de hoje, para que vocês entendam o contexto do que nós vamos discutir, então. Então, vamos lá. Em um país que é alicerçado em um histórico de desigualdades e discriminações, as violações de direitos atingem de forma contundente a população negra em todos os níveis, todos os ciclos da vida, em especial a infância e a adolescência. O discurso, as práticas racistas fundamentalistas que negam e ou desqualificam os saberes e as experiências culturais negras afetam negativamente a construção da identidade das crianças negras. Os dados das pesquisas internacionais e nacionais sobre a violência e a negação de direitos na infância apontam uma situação ainda mais alarmante vivida pelas crianças negras brasileiras. Essa situação ela tornou-se ainda mais acirrada com o golpe de 2016, o atual desgoverno da extrema-direita e a pandemia em decorrência da Covid-19. A garantia dos direitos das infâncias negras, ela deveria ser
um dos temas centrais da plataforma política do Partido dos Trabalhadores e do campo da esquerda, de um modo geral, para 2022. Será que nas discussões sobre as eleições que estão aí e que nós queremos Lula presidente novamente, a questão da infância negra vai ser discutida? Se isso acontecesse, o que poderia mudar na vida e no destino das infâncias negras e do Brasil? O que é necessário para que as crianças negras sejam, de fato, sujeitos de direitos em nossa educação e no nosso país? Para conversar sobre essas questões, nós temos aqui, como eu falei, duas convidadas, a professora Cristina Teodoro, que é professora da Unilab, que é a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e é também do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas da Igualdade Racial, NAP de Igualdade Racial. Boa noite, Cristina. Tudo bem com você? Boa noite, professora. Sua saudação aí para as nossas pessoas que nos assistem. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui nesta noite e eu quero dizer primeiramente que é sempre um prazer estar com você. Você, professora Nilma, será a minha eterna ministra. É um aprendizado muito grande sempre ao longo da nossa jornada juntas. É um prazer estar com a professora Ellen também, nós temos trocado muito. E eu quero registrar aqui de antemão que esse, do meu ponto de vista, é um momento histórico, né? Um debate específico sobre as infâncias negras realizada por um programa de um partido político é extremamente urgente e importante. Então, eu quero agradecer ao NAP de Igualdade Racial e também à Secretaria Nacional de Combate ao Racismo do PT. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, nós é que agradecemos, Cristina. A nossa outra convidada é Ellen de Lima Souza, que é professora adjunta da Unifesp, coordenadora do grupo de pesquisa Laroyer, Culturas Infantis e Pedagogias Descolonizadoras. Ellen, prazer ter você aqui, sua saudação. Olá, boa noite a todos, todas e todes. É uma satisfação estar aqui contigo, Nilma, contigo, Cris. É uma honra, porque vocês são uma referência para mim no campo, uma inspiração, né? A professora Nilma é aquela professora negra que a gente vê de perto e concordo com as palavras da Cristina, que também é uma grande referência, um protagonismo nessa discussão da infância, a nossa eterna ministra. E eu espero vê-la novamente nesse lugar e, quiçá, da educação, que eu vou ficar muitíssimo feliz, viu? E vou contar aí comigo que eu vou com vocês. Vocês ficam aí me colocando em situação difícil, né? Então, começando a nossa conversa, eu vou começar, então, o nosso papo gostoso com a Cristina. Cristina, olha, Cris, né, como eu gosto de chamar, a discussão sobre as infâncias negras, os destinos, primeiro a discussão sobre a infância e os destinos da infância no nosso país, e o alerta que foi dado para que o Estado passasse também a se preocupar para cuidar da educação das crianças, das nossas infâncias, isso se deve muito à luta das mulheres no nosso país, à luta das mulheres no Brasil, ao movimento de mulheres, ao movimento feminista, principalmente na década de 80. Mas esse movimento que foi extremamente importante, a construção das creches, né? A discussão das creches, do educar e cuidar, das pré-escolas, etc., que é uma ação super importante, nós observamos que há uma lacuna, se eu posso dizer assim, ou uma ausência, porque a discussão era mais de uma criança universal, se é que eu posso dizer assim, né? Mesmo que lutássemos por crianças pobres, etc., mas discussões como gênero e raça, elas não estavam colocadas ali naquele momento, nem no campo da política, nem tampouco no campo acadêmico. Mas quem trouxe esse olhar sobre as infâncias negras, os destinos dessas infâncias, foi o movimento de mulheres negras. Então, o movimento de mulheres negras pautou para o movimento feminista, né, para o movimento de mulheres, para o Estado, que esse cuidado com as infâncias e as crianças, ele também tinha que ter um recorte racial, um recorte afirmativo, né? Então, eu queria que você conversasse um pouco
sobre isso com a gente, você que é uma estudiosa do tema das infâncias negras. Como é que isso se deu? O que você acha sobre isso? Professora Nilma, pela pergunta tão importante e interessante. Eu diria assim, para a gente pensar as infâncias negras e também, consequentemente, as crianças negras aqui no nosso país, é como se nós pensássemos, primeiro, que não dá para fazer essa discussão fora da discussão do contexto do período colonial, né? Então, quando eu penso isso, nós temos o primeiro momento, que eu vou chamá-lo assim, que no início do século passado, ou seja, do século XX, e mais especificamente a partir da década de 30 até a década de 70, nós temos uma constituição de uma infância pobre homogênea. O que eu quero dizer com infância pobre homogênea? Que ali a infância era um bolsão, né? Não haviam dados que separassem por questão do pertencimento étnico-racial das crianças, portanto, as crianças eram consideradas crianças pobres. E é mais interessante e necessário discutir que essas crianças pobres, elas passam por um processo de institucionalização aqui no nosso país, principalmente a partir da década de 30, o Estado brasileiro ele passa a encarcerar as crianças pobres. Então, desde os 9 anos de idade até os 18 anos de idade, as crianças elas passam a ser encarceradas. E esse encarceramento e toda a política, as leis em questão da segurança pública, as leis voltadas para as crianças e adolescentes, elas são desenvolvidas a partir da década de 30 aqui no nosso país. E isso tem uma quebra exatamente na década de 80, quando, então, não apenas as políticas e as questões voltadas à criança e adolescente, elas são discutidas, mas exatamente no processo de redemocratização do nosso país, no contexto, então, da proclamação da Constituição Federal. Então, os diferentes movimentos sociais, eles pautam o Estado brasileiro. Agora, tem uma questão que é importante, você traz isso na sua fala, que é real a partir da década de 70, então, principalmente a discussão sobre a educação infantil, ela começa a ser um pouco mais acirrada aqui no Brasil, e tem um protagonismo muito grande das mulheres negras, que são invisibilizadas nesse sentido da discussão sobre a política de creches, a reivindicação de creches para os seus filhos, mas elas foram as primeiras a de fato reivindicar creche. O que foi posteriormente abarcado pelas feministas, isso, claro, é importante, mas o que houve como uma negativa, de fato, do protagonismo das mulheres negras, e com essa reivindicação feita, então, naquele momento, pelas mulheres e as feministas brasileiras, principalmente, isso vai para o campo tanto da academia, quanto para o campo dos direitos. Então, para o campo dos direitos, da academia, por exemplo, a partir da década de 80, mais especificamente a década de 90, começam a emergir, a produzir dados, então, sobre as crianças pobres. E aí, os dados sobre as crianças pobres, e aqui sim precisa fazer jus ao papel da professora Fúvia Rosenberg, ela começa, então, a desenvolver pesquisas no âmbito acadêmico que tira as crianças do bolsão homogêneo da pobreza, então, e traz dados de pesquisa, dados em relação ao pertencimento étnico-racial das crianças. Agora, é importante a gente não invisibilizar que isso foi uma reivindicação das mulheres negras, do movimento naquele momento de mulheres negras, e um outro foco que foi dado, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o campo do direito acabou levando em consideração a questão de nas falas da Assembleia, naquele momento, do presidente da Assembleia Constituinte voltada para a Comissão de Criança e Adolescente, ele traz, pela primeira vez no campo do direito à baila, que existiam 2 grandes grupos de crianças no Brasil: as crianças brancas, que tinham direitos, e as crianças negras, que eram consideradas menores, portanto, delinquente, carente, sempre pela falta e nunca pelo direito. E aí, esse é um grande marco
na questão da história das crianças no nosso Brasil, das crianças e adolescentes negros aqui no nosso país, que é a década de 90, que então pesquisas, Ricardo Henriques começa principalmente a desenvolver dentro do IPEA pesquisas com dados sobre o pertencimento étnico-racial das crianças, e já começa, evidentemente, a detectar o racismo estrutural da sociedade brasileira, explícito nas pesquisas, onde demonstram, os resultados demonstram que havia uma grande desigualdade, então entre crianças brancas, crianças e adolescentes brancos e negros. Essa desigualdade, evidentemente, ela é atual, e os últimos dados, que são de 2019, por exemplo, que foi uma pesquisa realizada pelo Unicef, demonstram que não apenas as desigualdades, elas são extremas, mas que as crianças negras, elas são privadas em extremo em relação a direitos básicos. Então, as crianças negras no nosso país não têm educação plena e de qualidade, não têm saúde plena e de qualidade, não têm moradia plena e de qualidade, saneamento básico, alimentação, entre outros aspectos, que é aquilo que nós chamamos de direitos básicos, né? Ou seja, aquilo que deveria ser assegurado pelo Estado brasileiro e ser, então, uma resposta em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que leva em consideração assegurar o direito de todas as crianças, independente de raça, de etnia e de religião, né? Então, isso é uma questão do campo das desigualdades e dos direitos extremamente importante quando a gente pensa em políticas públicas, quando a gente pensa em um país democrático, quando nós pensamos em uma plataforma específica que vai, então, discutir um projeto político para a sociedade brasileira. Não, há que se levar em consideração que as crianças, elas também são sujeitos de direitos. As crianças, elas precisam serem consideradas como crianças. E o que vem acontecendo é que as crianças negras não são, até hoje, consideradas como crianças, né? Elas são consideradas como menor, e como menor não tem direito, infelizmente. Mesmo tendo o Estatuto de Criança Negra a partir de 1990. E o dado mais assustador, os últimos dados em relação, por exemplo, à questão do assassinato das crianças negras pelo Estado brasileiro, é a pesquisa divulgada em 2020, ou seja, no ano passado, pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Brasil. Os resultados demonstraram que em 2019, 5.000 crianças foram mortas de forma violenta e intencional no nosso país. Então, quando a gente pensa essas crianças, esses dados, que o número geral, 5.000 crianças, 75% em relação a essas crianças eram crianças negras, né, que foram mortas de forma violenta e intencional pelo Estado brasileiro. E além de serem, então, 75% dos dados, 74% de qualquer tipo de morte dessas crianças eram mortes que foram decorrências de intervenção policial. Então, a conclusão que a gente chega depois de, por exemplo, 3 décadas do Estatuto da Criança e do Adolescente, é que o Estado brasileiro, ele mata as crianças e adolescentes negros. A cada ano, como que a gente pode ter, né, em um ano, 2019, 5.000 crianças que não aparecem, né, aparecem alguns casos na mídia, como nós vimos no ano passado, em 2020, agora este ano, mas os demais casos em todas as regiões e estados brasileiros, ou em boa parte dos estados, isso não aparece na mídia, e esse dado, do meu ponto de vista, esse número é assustador. Então, o que a gente tem? Nós temos um estado que se diz não racista, mas que mata crianças e adolescentes negros. E aí a pergunta é por quê? Porque nós temos um processo desde a colonização, que é um processo de necropolítica, ou seja, o brasileiro desde ele produz morte. E morte a população negra de uma forma geral, mas também especificamente cada vez mais cedo, se nós pensarmos, por exemplo, na questão da mortalidade infantil, se nós pensarmos nos cuidados que uma mãe gestante negra tem, né, no atendimento público,
aí nós podemos, então, de fato, afirmar que o Estado brasileiro, ele produz morte, né? E que nós precisamos, enquanto sociedade brasileira, pensar nisso, e há que ter uma estratégia política para o desenvolvimento de políticas e ações voltadas a isso, e me parece que esse é um papel importante para ser compartilhado, então, com o Partido dos Trabalhadores, e é essa a minha esperança, neste sentido. Ok, Cris, isso mesmo. Eu acho que as mulheres negras, elas retiraram a si mesmas desse lugar de invisibilidade social, né, e política que o racismo tenta nos impor, e também retiraram as próprias crianças negras e a questão da infância negra desse lugar de invisibilidade, de ausência, né? E eu acho que não é por acaso, né, que nós hoje insistimos de falar das crianças negras como sujeitas de direito, né? E nos contrapomos a essa ideia do menor, como você mesma falou. Bom, e já que a gente está conversando aqui sobre essa emergência, essa imersão política da questão das infâncias negras, das crianças negras como sujeitos de direitos na sociedade, no campo da política, na luta política, Ellen, eu queria conversar com você, então, sobre essa mesma situação de invisibilidade, emersão, ausência e emergência no campo da produção teórica da educação, né? Nós todas somos educadoras aqui nesse programa, e nós sabemos também que houve um movimento, eu não sei se eu posso falar que é semelhante, mas ele tem alguma relação com essa situação que a gente viveu no campo social e político, de uma emersão da questão das infâncias e das crianças negras, vinda das sujeitas mulheres negras que pautaram isso para a sociedade, para o movimento feminista, etc. Na pesquisa educacional, Ellen, você que coordena um grupo que trabalha com a questão da infância negra, como é que você vê essa situação, essa mudança? Há essa mudança hoje? Como é que a gente vê essa produção que também considera as crianças negras sujeitas de direito, sujeitas de conhecimento? O que você poderia falar para a gente? Nossa, eu concordo plenamente, Nilma. É inegável esse movimento, esse processo histórico que a gente vê, e é uma alegria que a gente possa estar nesse programa, pensado aqui pelo Núcleo de Promoção da Igualdade Racial, a Perseu Abramo, falando 3 mulheres negras, acadêmicas, educadoras, e pautando essa situação da infância, né? Porque as crianças não votam, mas elas precisam estar centralizadas nesse debate, né? Isso vai fazer toda uma diferença naquilo que a gente vai discutir de uma sociedade que se quer realmente democrática, antirracista, né, e igualitária. Então, isso também vai passar pelas mulheres na academia. Interessante que a nossa resistência, historicamente, foi gestada por mulheres negras que resistiram a esse processo de colonização. Eu concordo plenamente com a professora Cris, e parto aqui, chamo um pouco a conversa a partir daquela reflexão que o professor Wade Nobles tem, de que a escravidão tira os negros da África, mas é a colonização que tenta tirar a África de nós. E aí nós temos nas manifestações culturais negras, nos territórios negros, mais aqui especificamente nas religiões de matriz africana, exemplo de mulheres que lá em 1835, em 1870, Yana Souka e Fatou Nuket, Inês, recolocam a África em nós. Ainda que essa África seja uma África mítica, que o professor Muniz Sodré define tão bem, nós recriamos essa perspectiva. Essas mulheres recolocam a África em nós, nessa luta, nesses saberes de luta e emancipação, que depois vão se desdobrar no movimento negro, e a gente tem esses saberes constituídos dessa forma, né, que a professora Nilma também fala tão bem sobre o trabalho que esse movimento social tem de educador. Então, eu sou um produto do movimento negro, né, também dentro da universidade, pensando a infância das crianças negras, e aí as inspirações a partir de Raquel de Oliveira, a partir da professora Cida Bento, que aí eu retomo a importância da professora Fúvia Rosenberg, que foi orientadora também dessas mulheres negras aqui que eu mencionei, para discutir, de fato, essa intersecção infância e raça, e tirar
essa perspectiva da minoridade ou daquele campo ainda que não era o campo educativo, que a infância era muito voltada a uma perspectiva assistencialista, né, e não educativa. Então, quando o debate acerca da criança como um sujeito de direitos, ela vem reconhecendo as diferenças, reconhecendo a questão de raça, os marcadores de raça e gênero, ela também enaltece o campo da educação, porque você tira essa discussão da marginalidade no sentido de que ela era ligada exclusivamente à assistência social, o que colocava a criança como um problema social, né? Isso por si só já mostra muito do que a colonialidade do poder e do saber faz conosco, o jeito que a gente olha para o conceito de criança e para o conceito de infância, como aquele ou aquela que precisa ser dominado ou doutrinado. É interessante reconhecer que o protagonismo das mulheres, né, em especial dessas mulheres negras, também pode ser destacado, eu estava resgatando isso com a Cris, em documentos como o Negro pela Constituinte, em 1986. Lá a gente encontra pautas específicas para a discussão de criança, que ali ainda era chamado de menor, dado ao Código de Menores, né? Os textos do Abdias, não só que ele retoma a sua própria infância, discutindo como ele vai perceber o racismo desde criança, mas também alguns textos como os Oriquis de Axé e outras poesias, onde ele vai retomando essas noções. É importante reconhecer que esses intelectuais encontraram as suas narrativas e foram aprendendo a lidar com o racismo desde muito pequenos, né? Então, a gente vai ter esse marco dos anos 80, né, trazido aí pela Cris, que também vai comprovar, e depois tanto os trabalhos da professora Cristina Teodoro como da Eliane Cavaleiro vão também romper com essa ideia adultocêntrica e romântica que a gente tinha de que o racismo era um problema de adultos, né, que faz parte do mito da democracia racial. Então essas mulheres vão, ao longo dos 90, início dos anos 2000, produzindo e dizendo, não, o racismo, ele de fato acontece na educação infantil, no lugar onde o Estado deveria assegurar e resguardar as nossas crianças, é onde elas são primeiramente vítimas do racismo, e depois a gente tem marcos a partir de 2010, o grupo também da professora Anete, prioritariamente a professora Fabiana Oliveira, a Kilson Oliveira, não tem como deixar de mencionar, que vão mostrar como o racismo vai afetar os bebês, né? E como os bebês negros são menos tocados, são mais punidos, né? São mais criticados, são altamente vigiados, né? E são mais sujeitos, portanto, a punições e maus tratos. E aí, essa ideia em que você coloca tão bem, professora Nilma, da criança universal, sem cor, como as pesquisas mostravam, elas apagavam as diferenças, mas, sobretudo, elas fomentavam a manutenção da desigualdade, né? Porque não reconhecer a diferença é fomentar a desigualdade. E aí, ressignificar a África herdada dessas ancestrais, né? Lá dessas mulheres, que permite uma outra cosmopercepção de infância, experiência com crianças em territórios negros, tem sido um investimento que a gente vem fazendo hoje também na universidade. E a chegada de mulheres negras nesse espaço, na produção de conhecimento, tensiona o debate. E aí é lindo ver o que as ações afirmativas de fato fez. Hoje eu, que sou uma professora jovem, né, tenho muitas orientandas e todas elas querem discutir a situação das crianças negras, porque esse processo é um processo que elas viveram e vivenciam com suas filhas e percebem, né, que só é possível consolidar uma sociedade antirracista se essa sociedade combater de fato o machismo e o adultocentrismo. E isso se deve, né, a esse processo histórico que a gente percebe e espero que a gente continue. As ações afirmativas, na minha opinião, na minha avaliação, não sei se vocês concordam, tem feito uma diferença muito grande no interesse de quem adentra a universidade para pensar essa construção, né? Há uma crescente. Isso mesmo, Ellen. Eu acho que você, Cristina, tocam em pontos assim centrais, importantes. Eu estava vendo aqui no YouTube as pessoas comentando, algumas pessoas comentando da importância dessa discussão, principalmente para quem lida, para quem atua nas escolas, né, no campo da educação.
E eu acho, inclusive, que o campo da educação começa a ser mais reeducado pela própria presença dessas pesquisadoras negras, que você mesma citou várias delas, né? E a gente sempre lembrando esse papel pioneiro da Fulvia Rosenberg, que era uma mulher branca, psicóloga, e que deu uma contribuição muito grande, formou outras mulheres negras, mas a gente passou por um outro momento já de que essas mulheres negras formadas, né, nesse processo inicial, elas hoje já deram frutos, né, digamos assim. E acho que você é dessa geração do frutos dessas lutas dessas mulheres negras no campo da educação, da pesquisa educacional, e acho que você fecha a sua fala com uma questão muito importante para a gente pensar, né? A relação, por exemplo, entre o direito das crianças negras na sociedade e a relação entre o avanço das pesquisas sobre as infâncias, sobre a educação infantil e as crianças negras, né, no campo acadêmico, e as ações afirmativas, né? Quer dizer, a garantia do direito para os sujeitos e as sujeitas negras no campo da produção do conhecimento altera profundamente essa produção, os temas, os sujeitos, as problemáticas, não é isso? E eu me lembro quando, eu sou bem mais velha que vocês, me lembro que quando na graduação a gente escutava alguém falar que as crianças na infância, na educação infantil, discriminam umas às outras, parecia que era uma coisa assim, olha, não, isso é só do mundo adulto, né? E depois eu mesma fui aprendendo, e a gente vai aprender que esse é um caráter do adultocentrismo da nossa sociedade e do próprio mito da democracia racial, como você disse, né? Que sempre traz uma ideia de uma harmonia aonde tem conflito, e conflitos raciais, não é isso? Então, acho super importante isso que você e Cris estão colocando para nós. E já que nós estamos falando tanto das infâncias negras, eu queria agora conversar de novo com a Cris, e te pedir, Cris, para que você falasse para nós um pouco, assim, o que diferencia essas infâncias negras que nós estamos falando aqui das outras infâncias? Acho que essa pergunta as pessoas podem estar se fazendo. E acho que era legal falarmos um pouco sobre isso. Então, é muito interessante, né? Porque esse movimento que a professora Ellen coloca, o desenvolvimento das pesquisas sobre infância, sobre crianças, em espaços de educação infantil, principalmente a partir da década de 90, mas mais especificamente depois da implementação da Lei 10.639, né, o grande número, e um número bastante significativo, já diria, não suficiente, porque não é dentro dessa nossa sociedade extremamente racista, que invisibiliza as crianças, mas que começa a haver uma produção. Hoje nós podemos dizer que tem um campo epistemológico em relação à criança e à infância e à educação infantil para essas crianças aqui no Brasil, né? Nós temos um grupo já considerável de pesquisadores, em sua maioria negros, que vem trazendo, tensionando esse campo dessa infância universal, que ela não existe, e que traz as especificidades das crianças negras, sim, seja no sentido do direito, como eu disse, no âmbito da educação infantil, o que as práticas docentes estão constituindo em relação às crianças negras, ou seja, a negativa da identidade das crianças, dos corpos das crianças, do afeto para as crianças negras. Isso tem um impacto, evidentemente, na constituição da subjetividade dessas crianças negras, mas quando a gente fala das crianças negras e que infância que elas querem, isso é muito, muito importante, e é isso que nós precisamos resgatar quando eu digo que nós precisamos considerar as crianças como crianças, né? As crianças, antes de serem negras, elas são crianças. Então, o que as pesquisas vêm demonstrando quando as crianças são crianças? Né? Quando a gente olha as crianças negras como criança, como outras crianças, como as crianças brancas, como crianças em si, que as crianças, e quando elas estão em processos de comunicação e troca de linguagens, que é próprio daquela criança, como as brincadeiras, por exemplo, as crianças, elas não se discriminam, elas não têm essa questão do preconceito.
No momento em que elas, então, assumem esse papel, essa apropriação que elas fazem desde muito pequena, que é a apropriação cultural. Então, umas crianças que nós vivemos em uma cultura, em uma sociedade racista. As crianças são educadas em uma cultura, em uma sociedade racista. E desde a educação infantil, elas passam por processos e práticas pedagógicas que são racistas, não tem como, elas se tornam racistas. E isso elas aprendem desde muito pequeno. Mas quando elas estão entre elas, nos seus processos e linguagens de corporais e de brincadeiras, é muito importante dizer que elas brincam entre elas, elas produzem cultura entre elas, sem necessariamente a questão do pertencimento. Em que momento isso se cristaliza e por que é então importante o papel da educação infantil? Porque na educação infantil é o momento que as crianças, elas são experiências, elas estão experimentando, elas estão se apropriando, mas chega um dado momento, e eu diria que esse dado momento, principalmente a partir do momento que elas vão para as séries iniciais do ensino fundamental, elas vão e começam a cristalizar, então, a discriminação e o preconceito. Então, a brincadeira, que até então era uma opção entre elas, na troca e na constituição do eu e do outro, né, nos processos de interações que são fundamentais na educação infantil, nós não existimos sem o outro, isso é Ubuntu, né? Eu sou porque o outro é. E isso assim, dentro dos espaços da educação infantil, e as crianças, elas nos dizem isso é muito bonito, é muito importante a forma como elas se relacionam antes delas serem crianças negras, antes delas assumirem o racismo, que é o racismo da sociedade, esse racismo institucional colocado pelas instituições de educação infantil. E aí, as crianças negras, como crianças negras, elas nos ensinam que é possível um outro mundo, é possível uma outra infância, é possível que haja um encontro, né, como bem diria Deleuze, há necessidade de um devir outro, né, que é um encontro entre as crianças, é um encontro entre ele e o outro, para ter uma terceira coisa, não apenas ele, mas se a gente pensa na teoria de Bembe, por exemplo, ele coloca isso como pautado em Fanon também, né, ele coloca isso pautado em outros autores que vêm discutindo a questão racial, principalmente vêm discutindo a realidade africana, de como é possível a gente, então, ter um processo de eclosão, e por meio da eclosão a gente vai construir um encontro onde há um terceiro que não sou eu, e o terceiro que não é o outro, mas é um encontro, e o resultado desse encontro vai ser uma infância, então, com os olhos na criança, essa infância que a criança negra, em interação com as crianças brancas, elas dizem em espaços de educação infantil que os adultos, e aí eu diria os professores, principalmente de educação infantil, não prestam atenção, e o que fazem é reforçar esse processo, então, pautados em somos todos iguais, e nesse discurso somos todos iguais, produzem a desigualdade, porque se produzisse a diferença, eu ficaria muito satisfeito, né? Porque o papel da escola é produzir a diferença, nós somos diferentes e isso é fundamental, e temos que ser respeitados pelas nossas diferenças. Agora, nós não temos que ter a desigualdade, e a desigualdade, essa desigualdade, dessa forma como é colocada e pautada e construída e alimentada permanentemente por meio institucional e principalmente por meio das práticas docentes. Eu falo da educação infantil porque é o meu campo de estudo, mas que isso se dá nas outras modalidades também, os seus estudos vêm demonstrando isso, né? Se a gente pensa no ensino superior, a mesma coisa, e por isso a importância do processo das ações afirmativas e das cotas em especial. Então, eu diria que nós precisamos, então, prestar mais atenção nessa criança, né, nesse processo dessa interação, e o que efetivamente essa criança nos diz, e a partir do que elas nos dizem, e aí tanto as crianças brancas quanto as crianças negras em seus processos, eu consigo desenvolver currículos que
pautados naquela realidade e a partir daquilo que elas demonstram, e se elas demonstram a discriminação, eu tenho então conteúdo e elementos para eu poder trabalhar com isso, ao invés de me silenciar, como é o que normalmente as professoras acabam fazendo, né? O que as crianças sofrem em função do papel do professor, ou seja, os professores eles se silenciam em relação ao racismo, à discriminação e ao preconceito que essas crianças elas levam e elas explicitam nas suas brincadeiras, sim. Né? Então, em momentos de conflitos, elas trazem isso à tona. Com certeza, com certeza. E pensando que essas crianças expressam, que essas crianças falam, que elas têm desejos, são sujeitos desejantes também, eu queria ouvir agora da Ellen, né? Porque uma das questões que nós temos, e assim, nós podemos falar do campo da pesquisa educacional, que diz respeito às crianças, à educação infantil, às políticas de educação infantil, desse mundo dominado pelos adultos e pelas adultas, né? Que nós falamos não só sobre, mas também pelas crianças, né? Nós não falamos junto com as crianças, né? E isso tem muito a ver com facetas do colonialismo e facetas do racismo, se nós estamos falando de crianças negras, que é essa ideia de pensar que negros e negras são impensantes, não é isso? Não pensam. E eu queria conversar com você, Ellen, pensando, então, tanto nessa questão da pesquisa, quanto na vida mesmo. Olha, quando a Cristina falava, eu pensava numa relação cotidiana dentro de casa, família mesmo, né? Que tem crianças pequenas em casa, e também essas crianças são ouvidas, né? Elas são tratadas como crianças. A escuta das famílias em casa, por exemplo, para uma criança que viveu uma situação de discriminação racial na escolinha, na instituição onde ela está, e ela chega e quer falar sobre isso. Como é que é isso? Não é tão simples, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho, Ellen, como é que a gente, então, tem caminhado, pelo menos nos estudos aí, sobre a educação infantil e as infâncias negras, para construir formas de ouvir essas crianças, de escutar o que elas têm a dizer, né? Porque elas têm algo a dizer, elas pensam, elas sofrem também, elas sofrem com o racismo, elas sofrem com o adultocentrismo. Como que você tem conduzido isso, e principalmente você que tem coordenado esse grupo, Laroyer, com tantas estudantes negras pesquisando também infância negra? Pois é, nossa, agradeço demais essa pergunta, porque ela me encanta, né, em alguma medida, porque retoma um pouco esse meu processo quando eu quis ouvir as crianças nos terreiros de candomblé. E foi um desafio, porque a gente tem o adultocentrismo, ele carece de uma vigilância epistemológica da mesma forma que o racismo tem, porque ele é o mesmo processo, né? Os colonizadores infantilizaram os povos africanos, né? E esse resquício ele vem se desdobrando. Então nós aprendemos a nos opor em relação às crianças, como se adulto fosse o oposto à criança, né? E na verdade eu pude perceber na dinâmica especificamente dos terreiros que a infância é um processo de um estado, né? E aí existe inclusive outras perspectivas a partir daí que a gente pode discutir até em um outro momento. Mas, sobretudo, eu tinha aquele desespero quando eu comecei a fazer a pesquisa e querer perceber como elas produziam culturas, e ficava me perguntando o que eu tinha que fazer, até que o Babalorixá falou assim: minha filha, as principais coisas do candomblé e da vida, a gente aprende brincando, né? Se você quer aprender alguma coisa com as crianças, você tem que brincar com elas. E esse esforço, né, não é à toa que depois a gente foi construindo essa reflexão juntos, e no grupo a gente tem adentrado outros espaços, né, como o maracatu, o samba e outros aspectos, que as manifestações de resistência negra são manifestações brincantes, inclusive os integrantes se chamam assim, né? A abertura de um evento de candomblé chamado xirê, né, de um encontro, que quer dizer brincadeira em Yorubá. Então, o brincar vai ser um ato revolucionário, disruptivo e contracolonial. E, portanto, reconhecer a infância e entendê-las como sujeitos pensantes vai ser essencial para isso. E
E elas são muito capazes. Então, eu queria retomar aqui com vocês, trazer exemplos, os últimos exemplos de conversa com crianças, né? E na pandemia a gente criou diferentes mecanismos para ouvi-las, e elas lidam muito melhor com as mídias digitais do que nós, adultos, né? A Malau mesmo, a Maria Laura, ela falou, ao conhecer as histórias das Iabás, num livro Omoobá, da professora Kilson Oliveira, ela se encanta num primeiro momento por Oxum, depois ela fala assim, não quero, deve ser muito difícil ser de Oxum, prefiro ser de Iemanjá. E quando a gente pergunta para ela o porquê, ela diz, porque é desconfortável ser bonito o tempo todo, e eu quero uma vida onde eu tenha conforto. A Lara foi uma criança de 6 anos que afirmou, assistindo o Bob Esponja, que o Bob Esponja devia ser filho de Ogum, porque ele trabalhava muito. Então, elas... Olha que disruptivo isso, né? Um desenho que não tinha absolutamente nada a ver com os seus aspectos ali, dessa menina negra com a Susan, ela deixa de lado esse universo e ela reconstrói o seu universo. A partir daí, Nicolas, que acertadamente vai definir Exu como dono da transformação, o Abner, que questiona quem cuida do pai de santo, já que ele cuida de todo mundo, quem cuida da gente, quem pode cuidar do vô. Então, as crianças, elas apresentam também para a gente os seus projetos de sociedade, elas se fundamentam uma compreensão de educação que certamente pode colaborar com a construção de uma sociedade que se quer justa, equânime, igualitária. Elas não são... apenas vítimas nesse processo, mas elas são exemplos de resistência, né? Então, eu acho que almejar estratégias, criar estratégias para ouvi-las e pensar em como questioná-las acerca de que sociedade elas esperam seria essencial, né? Após o golpe, o silenciamento das crianças negras tem sido intensificado, a gente não pode deixar isso de lado, né? Haja visto o assassinato do João Pedro, a situação do abandono de Miguel, né, que é um complexo, né? A Ágata que morre no colo da mãe. Então, inclusive essas crianças, quando são silenciadas, elas deixam explícita a desigualdade racial no Brasil, né? Eu não estou dizendo aqui, né, nenhuma crise. A gente ouve muito isso, já me perguntaram, poxa, mas e as crianças brancas? Eu falo, elas sofrem tragédias, né? A gente não vai esquecer da Isabela Nardoni, ou da situação do Última lá, que o Jairinho assassina, né, a criança naquela condição brutal, o menino. A gente não está aqui esquecendo, mas eu estou lembrando que essas crianças tiveram os seus algozes punidos, eles foram presos. E o Estado brasileiro, como a Cris bem lembrou, matou e continua matando as nossas crianças, né? E isso a gente não pode permitir. A necropolítica precisa parar, né? Principalmente urgente, né, de atingir as nossas crianças. Com certeza, Nós falamos de questões que são muito duras, né, quando pensamos a situação das infâncias negras, e ao mesmo tempo, como você mesma chama a atenção, Ellen, nós, quando escutamos essas crianças, ouvimos o que elas têm a dizer, criamos o espaço, as condições, melhor dizendo assim, para que elas possam ser quem elas são, nós aprendemos com elas também, né? E eu acho que quando você chama a atenção da situação da pesquisa, quando o pai de santo fala com você, olha, vai brincar com as crianças e tal, você fala uma coisa que eu acho que é super importante para as culturas negras, né? A ideia do brincar como algo decolonial. Eu acho isso fantástico, essa ideia, né? Assim como eu acho fantástica a ideia que a Cris também terminou a conversa que ela fez comigo anteriormente, falando dessa ideia do encontro, né? Desse momento do encontro, que esses espaços de educativos deveriam ser espaços de encontros e não de desencontro entre os sujeitos e as sujeitas que lá estão, né? E essa luta que a gente tem para fazer com que a igualdade formal ela seja digamos assim, adensada pela discussão do direito à diferença, né? Então, igualdade formal, desigualdades, esse conceito precisa ser adensado pelo direito às diferenças, e acho que o movimento negro, pesquisadores e pesquisadoras negras, né, as mulheres negras que lutam no seu cotidiano, os homens negros também, têm ensinado isso para a nossa sociedade. Alguns aspectos essa sociedade já tem sido reeducada, mas em outros
como o momento que nós vivemos agora, de ascensão da extrema-direita ao poder, de cultura do ódio, né, de misoginia ao extremo, racismo ao extremo, etc. Esse momento que a gente vive que dá licença para os processos que querem reforçar uma ideia de não existência da população negra e aí das nossas crianças também, né? E como você mesmo termina, Ellen, esse momento, pensando em Achille Mbembe, né, de uma necropolítica e uma licença para matar, né? E as nossas crianças têm morrido, os nossos jovens também. E eu quero aproveitar que a gente está falando sobre esse quadro dramático, e é importante que falemos que o quadro é dramático quando nós pensamos nas infâncias negras, porque há também uma certa romantização da infância, né, que ainda paira na sociedade brasileira e entre nós, e essa romantização da infância, inclusive, ela desobriga o próprio Estado brasileiro a tomar providências para construir políticas que sejam políticas de igualdade racial, afirmativas, voltadas para essas infâncias negras. Então, essa semana sai um dado assim, aterrorizante, dentre os que a gente já conhece, e saiu inclusive no site do PT, uma matéria, e eu quero ler para vocês só um pedacinho, para vocês e para as pessoas que acompanham o nosso programa. A gente vai caminhando para o fim, mas eu quero ouvir vocês sobre essa situação. O estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e da Unicef revela que o número de mortos aumentou 27% em crianças de até 4 anos. O isolamento social com a pandemia da Covid-19 e o aumento na circulação de armas contribuíram para o aumento da violência. O futuro dessas crianças é interrompido dentro de casa. A pesquisa aponta que pelo menos 40% delas, com até 9 anos, foram mortas dentro do próprio lar, sendo que 56% eram negras e 33% meninas. A falta de combate ao racismo estrutural no Brasil permanece tirando a vida da população negra brasileira. Meninos negros foram a maioria das vítimas de todas as faixas etárias, e à medida que a idade avança, a prevalência do grupo se intensifica, chegando a 4 em cada 5 entre as vítimas de 15 a 19 anos. 90% eram meninos e 80% eram negros. Esse é um dado terrível para uma sociedade brasileira. Esse é um dado que nós precisamos considerar a necessidade, a urgência de políticas públicas de superação desse estado de coisas, ao recuperarmos, né, a nossa democracia em 2022, e aí a gente tem mesmo que lutar pela retomada do Partido dos Trabalhadores, das políticas que nós implementamos, aperfeiçoadas, inclusive, para pensar a infância, pensando a infância negra. E eu queria, então, diante desse dado, que vocês comentassem para mim, pelo menos assim, uma ação que vocês acham que é necessária para que a gente possa chegar a esse estado de coisas, avançar na garantia do direito das nossas crianças, pensando inclusive em plataformas políticas que nós vamos ter que construir, não é isso? Para propor para a sociedade brasileira um outro governo, mais democrático ainda do que aquele que nós efetivamos de 2003 a 2016, e que a infância seja considerada não somente um tempo de direitos e as crianças sujeitas de direitos, mas que tenha ações afirmativas nas políticas voltadas para a infância, que pensem em infância negra. O que vocês me diriam? Uma ação necessária, assim. Primeiro eu vou começar, agora eu vou trocar, vou começar com Ellen, depois eu vou para a Cristina. Pelo menos uma. Pode até falar mais, mas pelo menos uma. Nossa, eu adorei essa pergunta, porque eu venho falando isso, né, Nilma? Eu falo, e com Cris muito, né, com a professora Cris muito, qual a dificuldade que às vezes a gente tem, enquanto movimentos sociais, de entenderem, né, de entendermos coletivamente que a infância é uma prioridade para as políticas públicas, né? Não é só o Miguel, não é só um problema do movimento negro, mas é um problema da esquerda brasileira, é um problema do movimento feminista, é um problema da sociedade brasileira. Esses números que a professora Nilma traz são números vergonhosos para todos nós, né? Então,
eu acho que o avanço, o reconhecimento, a manutenção das políticas de ações afirmativas que vão criar outras concepções e representações de infância e de criança é essencial, mas é urgente que a gente coloque em prática a condição de romper com isso que aqui eu estou chamando de complexo de Miguel Otávio, que é a capacidade racional ou não, consciente ou inconsciente, do adultocentrismo banalizar os riscos aos quais as crianças estão submetidas a ponto de morrerem de modo gratuito, estúpido, violento, responsável e negligente, porque essas desigualdades elas estão herdadas nesse sistema colonial que nos testa o tempo todo. Então, protagonizar, priorizar as crianças negras nas pautas, nas políticas públicas, nas verbas, pensar de fato, né, o lugar que elas vão ocupar, as crianças, e em especial as crianças negras, em especial os meninos negros, eu acho que é urgente. Passa pelas ações afirmativas, a meu ver, mas passa por olhar a partir desse dado como um dado comum, né? Às vezes a gente discute isso enquanto movimento social, mas as lutas identitárias desmobilizam a luta de classe, a gente escuta isso, mas será que a infância não é uma pauta comum a todos nós? Né? Uhum. É isso. Com certeza. Cristina, o que você pensa? Uma ação necessária? Eu penso, Nilma, na verdade é uma análise que eu venho fazendo a partir das pesquisas que desenvolvo e também dessa reflexão em torno da infância negra, do processo histórico no nosso país, mas pensando especificamente no nosso programa, nesse programa que nós estamos agora, eu acho que os governos futuros, e eu diria principalmente o governo que será do presidente Lula no próximo ano, nós temos que estabelecer alguns compromissos em relação à questão da criança e do adolescente negro no nosso Brasil. Primeiro, claro que há um desenvolvimento, a necessidade de desenvolvimento de políticas públicas e de estratégias para diminuição da pobreza, assegurando os básicos as mesmas, né, o direito a comer, o direito a vestir, o direito a se alimentar, a morar, a ter saneamento, que isso tem um impacto direto na saúde das crianças e dos adolescentes. Mas não só, né, eu penso que também há que ter estratégias para a implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente aqui no nosso país, né, que apesar de ter mudado muito a história em relação a direitos das crianças e adolescentes do nosso país, em relação ainda à criança e adolescente negro, pobre, tem impacto muito pequeno, né, e que esse campo do Estatuto da Criança e do Adolescente virou um espaço de disputa. Então, os conselhos, por exemplo, os conselhos municipais de criança e de adolescente, eles têm corriqueiramente sendo um espaço de disputa e de partidos políticos de extrema-direita. Então, isso é um espaço que há necessidade de uma intervenção política bastante séria, nesse sentido. Se eu penso na questão da educação, se eu penso mais especificamente nas instituições de educação infantil, há necessidade do desenvolvimento de processos formativos de uma forma geral para a educação infantil e de uma forma muito específica quando a gente considera a realidade das crianças e das crianças e das infâncias negras. Então, há necessidade nesses processos formativos de uma mudança de imaginário coletivo e cultural, né? Porque o que passa pela cabeça dos professores, na maioria, o que as pesquisas vêm demonstrando, de que eles levam em consideração, antes de pensar na criança, como eu bem disse, pensar a criança com seu pertencimento de um racismo que foi construído, de um negro que foi construído pela história. E o que isso significa? Eles pensam sempre as crianças como delinquentes e que serão bandidos futuramente. Nesse sentido, a escola, ela se vê no direito de dizer que vai intervir no processo de construção de um bandido. Não! O que a escola precisa fazer, ela precisa ocupar e se ocupar da criança com as suas diferenças. O papel da educação infantil, da escola e da educação infantil especificamente, é reconhecer suas identidades, suas histórias e de implementar a Lei 10.639,
É isso que a escola precisa fazer, e desde a educação infantil, né? Não pensar o anterior a isso. A escola de educação infantil também precisa implementar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que terá impacto certamente também na vida das crianças e dos adolescentes negros. E principalmente precisa combater o racismo perverso que há na sociedade, que é estrutural, né? Então, é possível? Como que é possível? Essa pergunta precisa ficar. Você atualizou os dados que foram coletados novamente pela Secretaria de Segurança Pública o ano passado. E os dados, eles pioraram, eles aumentaram. Então, assim, como é possível um Estado que se diz democrático matar mais de 5 mil crianças, na sua maioria negro, em um ano? E, novamente, esses dados que você apresentou, eles foram atualizados nesse sentido. Essa é a pergunta que precisa ficar para o Partido dos Trabalhadores. Então, nesse sentido, ter as crianças negras e pobres como plataforma de e para o direito é fundamental e muda a história da invisibilização sobre a qual as infâncias negras vêm historicamente sendo construída em nosso país, e isso contribui para mudar o presente e o futuro. E certamente vai mudar a história do Brasil. Então, acredito que esse programa e a plataforma que será pensada e será implementada, que assim seja, tem papel fundamental, e o nosso compromisso precisa ser assumido nesse sentido. É isso mesmo. Olha, Cristina, Ellen, eu ficaria a noite toda conversando com vocês duas. Eu aprendo muito com vocês, e são vocês que me trouxeram, né, para pensar também como educadora a questão das crianças negras, refletir sobre elas e pensar também junto com, né, vocês alternativas e produzir conhecimento. E acho que para o NAP de Igualdade Racial também esse é um tema extremamente importante. E para o PT, porque eu acho que a gente pode fazer a diferença, né? Trazendo também mais esse debate para a sociedade brasileira no campo da equidade, no campo dos direitos, no campo das ações afirmativas. Acho que as pessoas que nos acompanharam até aqui e as outras que verão esse programa terão a mesma opinião que eu, da riqueza que foi esse nosso debate, essa nossa conversa nessa noite. Então, eu quero agradecer a vocês duas, muito obrigada por estarem aqui conosco, por ceder uma parte do tempo para compartilhar conosco um pouco do saber de vocês, da sabedoria, dos trabalhos, da luta política, né, da defesa pelo direito das nossas crianças e das crianças negras. Quero agradecer também aos nossos colegas que são os intérpretes de Libras aqui, que nos ajudaram, estão aqui sempre conosco nos programas, e a toda a equipe técnica da TVPT por mais esse programa aqui. Então, nós vamos terminando por aqui, e eu quero, mais uma vez, agradecer, desejar uma ótima noite e muita saúde para todo mundo, e a retomada da democracia em 2022. Grande beijo para vocês. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada a você. Obrigada.